Homens e mulheres de 1 minuto. Mensagens especiais para o despertamento missionário da Igreja. Ok, amigo, irmão, meu companheiro de fé, peregrino aqui nesta vida, companheiro da esperança de um dia, de uma vida melhor. A serva do Senhor teve o céu. Paulo também teve lá no terceiro céu, lá no paraíso de Deus. A serva do Senhor disse que o céu é um lugar muito bom. Aí eu posso imaginar. E Paulo diz que viu coisa ali, ouviu coisa que não tinha como referir para nós do que ele viu ali. O linguajar do povo, a ordem do povo, a santidade do povo. Eu não tenho como expressar. E olha que Paulo era um cara sabido, era um poliglota, hein? Falava vários idiomas, mas ele disse, eu não tenho como referir. Eita glória! É o que acabamos de meditar ainda há pouco, aí nessa humilde mensagenzinha, aquilo que olhos nunca viu, ouvido nunca ouviu, nunca chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E agora eu vou meditar no assunto com o Senhor, meu irmão, que faz a minha carne tremer. O Espírito Santo de Deus se retirou de Sansão. Oh Deus, tem misericórdia, meu Pai. Para tanto, vamos pedir a Deus as bênçãos, Senhor, nos ilumine. Oh Divino Espírito Santo de Deus, pessoa da Santíssima Trindade, nós lhe pedimos socorro. Dá-nos a Tua palavra, abençoa a Tua palavra ao sair dos lábios de um pecador, que ela alcance seus objetivos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amigo, eu quero que você procure aí na Bíblia, sua Bíblia, Juízes 16. Você vê aí o grande Sansão, o Sansão forte. A serva do Senhor faz menção que aqui na terra não teve um homem fisicamente mais forte do que Sansão, mas espiritualmente não teve alguém tão de um caráter tão danado, tão miserável como Sansão. Aquele homem nasceu, foi um milagre de uma mulher que já não tinha mais como dar luz filho, já tinha cessado os seus costumes. E esse rapaz nasceu. E Deus abençoou esse rapaz, e era vários votos que era feito a respeito do Nazireu de Deus, Nazireu de Deus. E ele foi quebrando esses votos, Senhor. E ele foi brincando. Até que se deu mal. Você pode brincar hoje, amigo. Você pode brincar amanhã, depois da manhã e depois da manhã, mas lembra que um dia a casa vai cair. O barraco vai desabar.
Deixa eu ler aqui com vocês. Ele vinha brincando com Dalila, brincando com fogo, brincando com o demônio. E ela disse: você diz que me ama. Como é que isso é possível se você não confia em mim? Choramingando. Ela choramingou. Eita! Já é a terceira vez que você caçoa de mim. Você não conta o segredo da sua grande força. E ela foi importunando Sansão todos os dias, a ponto da sua alma se angustiar até a morte. Eu fico pensando, por que esse homem não caiu fora dali? Como é que o pecado é desgraçado, Senhor? Ele enrola a pessoa. Ele enrola. Ele está vendo que o resultado vai ser ruim. Ele não tem força de sair dali. Oh, meu amigo, faz dó essas pessoas que estão enroladas aí no pecado. O sábio Salomão escreveu que pecado tem corda e prende o pecador. E ele diz que ele achou uma coisa mais dura nessa vida do que a morte, que é os braços de uma mulher, é como um agrilhão, é como uma corrente que o prende. E diz que o homem bom diante de Deus escapa dela, mas o pecador nunca vai escapar dela. E ele acabou contando tudo que tinha no seu coração. Pronto, entregou os pontos. Aonde é que ele mexeu? Onde é que ele foi? Meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Pois eu sou nazireu, especialmente consagrado ao Senhor desde antes de eu nascer. Se cortar meu cabelo, eu poderei perder a força e ficarei fraco como qualquer outro homem. Eita! Entregou o ouro na mão do malandro. Ele já vinha transgredindo isso, Senhor. O homem não podia usar nada de videira, e o homem bebia bebida forte, o homem bebia tudo que tinha, tudo fermentado, e foi danando. Esse homem não podia tocar em cadáver de nada, e ele, vocês já lembram quando ele matou aquele leão, e por ali um enxame de abelha, ele arrancou a mel do meio daquela imundícia lá, daquela carniça velha, comeu, deu para os pais também para comer. O cara era um cara doido, sem juízo. Vivia nos cabarés da vida daqueles dias, nos atos de prostituição, Senhor. E o Espírito Santo aguentando isso tudo, tolerando isso tudo, Senhor. E quando Dalila viu que dessa vez Sansão tinha dito a verdade, mandou os oficiais filisteus o seguinte recado: venha mais essa vez para cá, porque dessa vez ele abriu seu coração para mim. Os oficiais foram à casa dela, levando a recompensa prometida. E então Dalila fez Sansão dormir nos seus joelhos. Eita! Eita! Sansão dormiu no colo do Satanás. E então Dalila fez ele dormir nos joelhos dela, e depois mandou alguém cortar o cabelo dele. E Dalila percebeu que já podia ter domínio sobre Sansão, e que ele já não tinha mais aquela força extraordinária. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão aqui para prender você. E ele acordou, e ele pensou: eu vou fazer como as demais vezes, eu vou ficar livre no instante. Mas ele não percebeu que o Espírito Santo tinha retirado dele. Eu, quando leio isso aqui, meu irmão, eu tremo a minha carne, fico suando frio, Senhor. Ele não sabia que o Espírito de Deus tinha abandonado ele. Ele brincou, até que o barraco desabou. Meu Deus! Ele recorre às suas pernas, aquelas pernas musculosas, não responde. Recorre aos seus braços, também não responde. E a primeira coisa que os homens fizeram, Senhor, veio com ferro quente em brasa
e vazou-lhe os olhos, arrancou-lhe os olhos. Oh, que humilhação, oh, que sofrimento da miséria, Senhor. Colocar um cisquinho no seu olho, um corpozinho estranho, um bichinho, você já fica quase doido, Senhor. Aqueles 2 olhos vazados, arrancados, amarrado agora com corrente, era exibido aquele baitamonte, aquele brutamonte, Senhor, pelas ruas de casa. E o povo louvando e glorificando Baal. O Deus tem sofrido, Senhor, que este povo, não é à toa que ele disse um dia: eu me arrependo de ter criado o homem. O Espírito Santo deixou Sansão, Senhor. Graças a Deus que a história ainda teve um fim feliz. Deus concedeu o Espírito Santo a ele mais uma vez no final da vida. Mas quanto que esse homem sofreu, Senhor. Ele virava um moinho, Senhor, que gastava 20 homens para virar ele virava sozinho. E chicote comendo, espeto ferroando, dor de cabeça, seus olhos cegos nas trevas. Mas graças a Deus, Senhor, que aqueles cabelos começou a crescer e os filisteus esqueceu dele. Os filisteus esqueceram e os cabelos do homem cresceram. Oh, meu querido irmão, o Espírito Santo também deixou Saul, Senhor. Saul foi brincando, foi temando, homemzinho desobediente, miserável da gota da pega, Senhor. E agora esse homem, Senhor, o Espírito de Deus saiu dele, largou ele. E é assim, Senhor, quando o Espírito sai, um outro Espírito chega. O Espírito Santo largou ele e o Satanás tomou conta dele. E teve um fim desgraçado. Aqui diz que o Espírito Santo também largou a nação judaica, Senhor. E o mais triste, ele não sabia. Isso aqui é triste, Senhor. Não sabia. Deus tem misericórdia, Senhor. Ainda quero, com a permissão do Senhor, ler aqui. Deixa eu ler aqui, ainda neste livro, O Grande Conflito, página 614, parágrafozinho 615. O que, irmãos? Está aqui. 614, 615, diz assim: 614, terminou a longanimidade de Deus, o mundo rejeitou sua misericórdia, desprezou-lhe o amor e pisou a sua lei. O ímpio passou o limite do seu tempo de graça, e o Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Eita fé! Ao cessar os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão soltos todos os elementos de contenda. O mundo inteiro vai se envolver numa ruína mais terrível do que aquela que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Irmão de Deus, se o senhor ler lá a história, predito o destino do mundo, os senhores vão ver o que ocorreu com a Jerusalém. O Espírito de Deus deixou aquele povo, Senhor. E o mais triste que deixou, eles não sabiam, eles continuou, Senhor, oferecendo sacrifício lá naqueles altares poluídos, nojentos. Continuaram invocando, Senhor, invocando Deus, cujo filho eles tinham matado na maior covardia, Senhor. O Espírito Santo largou eles não sabiam. Eu quero lhe dizer para você, irmão, o Espírito Santo já tem deixado muitas pessoas. Gradualmente ele tem se retirado, Senhor, de vários lugares. E o sinal disso que ele deixou é os desastres, Senhor. Inundações, fogo.
terremoto, maremoto, fome, peste. E Ele tem deixado também, Senhor, pessoas individualmente. Eu conheço pessoas, Senhor, que Deus me perdoa, eu acho que o Espírito Santo de Deus já retirou dele. Uma loucura, Senhor. O mais triste, Senhor, que aquele povo lá, os judeus, continuaram com a sua religião. Agora, nesses últimos dias, também vai continuar, Senhor. Chamando orações, o povo pregando, e gritando, pegando dinheiro do povo, tudo normal, Senhor. Eles não sabem que o Espírito Santo retirou deles. Aqui diz que eles continuaram o ministério do templo, oferecendo sacrifícios sobre altares poluídos, e diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado do sangue do querido Filho de Deus, empenhado em matar seus ministros e apóstolos. Assim, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada, para sempre tiver fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não saberão. Os salvos não sabem que está salvo, os perdidos não sabem que está perdido, Senhor. As coisas vão continuar por aqui normal. O justo implantando, comendo, casando, de casamento, continuando indo à igreja, sem saber que o Espírito de Deus já retirou dele e que o destino dele já foi decidido, já foi fixado. Aqui diz que as formas da religião vão continuar a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus já se retirou deles. E o zelo satânico que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios terá a semelhança de um zelo muito grande para com Deus. Olha, são zelosos. Mas o Espírito de Deus a retirou deles. Quem está tomando conta deles agora é o Satanás. E aqui diz o Senhor que quando o Santo Espírito de Deus for retirado, Senhor, diz que todos os elementos de contenda, Senhor, vai estar solto. O diabo vai mergulhar sobre a humanidade, Senhor, numa angústia, Senhor, como nunca houve. O diabo vai ficar solto, os 4 ventos serão soltos. Os anjos têm ordem para soltar os 4 ventos que eles estão segurando. Mas quando esses ventos for soltos, Senhor, meu Deus do céu, não tem pena para descrever a bagaceira que vai virar isso aqui, Senhor. Mas o povo de Deus estará guardado. O povo de Deus que guardou os mandamentos de Deus, judiado, machucado, torturado, está protegido. Amigo, Paulo disse assim: vós tem que saber se está em Cristo ou não. Vós tem que saber em que terreno você está pisado. Você está pisando. Confere a sua vida pelo amor de Jesus Cristo. Você perdeu o gosto para tudo. Você não gosta mais de Bíblia. Você não gosta mais de espírita, de profecia. Você não faz mais culto. Acabou. Dê uma conferida nisso aí, amigo. Se você perceber que o Espírito Santo está meio afastado de você, a porta da graça ainda está aberta. Jesus ainda está intercedendo. Roga a Deus, ó Deus, socorre-me, salva-me, Deus. E disse Deus: eu voltarei para você, eu te atenderei, eu ouvirei a sua voz. Basta se reconhecer, humilhar diante da mão poderosa de Deus. O Espírito Santo de Deus, Senhor, a retirou de muitas pessoas, muito, e morreram perdidos. O Espírito de Deus a retirou de Ananias e Safira, retirou de Judas Iscariote. Estão perdidos, Senhor.
Mas o Espírito de Deus ainda não retirou de você. Você ainda tem chance. Busca Deus. Faz um retrospecto na sua vida, amigo, pelo amor de Jesus Cristo. Olha como é que está a sua vida. Você perdeu o interesse de tudo. Agora diz que o Espírito Santo é o diabo, é Satanás. Meu Pai querido, que blasfêmia miserável, Senhor. Pede perdão para Deus, Senhor. E pede a Deus para voltar para você mais uma vez. E agarra firme a mão de Deus. Deus te abençoe, amigo. Eu, quando leio esse relato de Sansão, minha carne treme. Como é que um jovem possuído de Deus, desde o nascimento, antes do nascimento, nazireu de Deus, como é que chegou naquele ponto? Só viu como é que ele foi brincando com Dalila, brincando com o diabo? Brincou uma vez, a segunda vez, a terceira vez, e foi só enfraquecendo, aí na quarta vez ela pegou ele. A Bíblia diz nessa versão do Senhor aí, que ela fez um carinho tão louco em cima dele, que ele dormiu, que ele desacordou. Ela precisou de fustigar ele para ele acordar. Amigo, quando Deus colocar fim no cativeiro do seu povo, e quando a porta da graça fechar, vai haver um despertar, Senhor, terrível. As pessoas vão acordar e ver que perdeu tudo, Senhor, pela batalha da vida, Senhor. Ela começou a fustigar ele, começou a torturar ele, beliscar ele, dar coque na cabeça dele. Nossa, mas que sono desgraçado. Meu pai, quando ela viu que ele não acordava, ela tirou o corpo fora, aquele baita monte caiu lá no chão. Mas ele disse: eu vou sair bem mais dessa vez. Mas só que ele não sabia que o Espírito de Deus tinha retirado dele. Oh Deus, tem piedade de nós. Não retira de nós o teu Santo Espírito, Senhor. Foi o pedido do salmista. Salmo 51, 10. Não retira de mim o teu Santo Espírito, Senhor. Por favor. Deus te abençoe, amigo. Abençoa a tua família. Pondera nisso aí comigo, reflita em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Alô, amigo, nós lhe agradecemos pela vossa atenção e nós estamos também, queremos lhe pedir, se você sentir no seu coração o desejo de fazer parte deste canal, ser um mantenedor deste canal, que você possa ajudar com qualquer quantia que você sentir no seu coração. E logo que você fazer o depósitozinho, a gente estará enviando para você uma mensagem inédita, para você apreciar a mensagem que não tem lá no YouTube e fazer exclusivamente aí para vocês, ok? E se você sentir no seu coração, se o Espírito de Deus tocar no seu coração, faça parte com a gente deste canal e tenha certeza que você será abençoado muito em nome de Jesus. Vai cantar.